Eu sou o Wilson Trama, sou técnico de hóquei da equipe de Taubaté e eu venho hoje aqui contar um pouquinho para vocês da minha história, o que aconteceu. Em 2019, 2018, 2017, 2016, nós estávamos num trend super positivo em Taubaté, ganhando várias competições, com treinos bem específicos, com crianças maravilhosas, com pais maravilhosos, o que fez com que a equipe Happy Rollers atingisse um nível no hóquei nacional e tivemos uma projeção bem significativa. E, além disso, eu sou piloto de moto, ou seja, eu gosto de fazer pilotagem esportiva. Né? Já pilotei em Interlagos, já pilotei em do sítio Catuaba, e vários outros locais, principalmente nas rodovias. E em 2018, 2019, eu fiquei um pouco incrédulo e deixei de acreditar um pouco e questionava muito a questão de Deus, a questão da espiritualidade. Eu perdi um pouco a fé. Perdi um pouco a fé sem necessidade nenhuma, porque estava tudo dando certo, tudo indo bem. E eu perdi a fé. Minha esposa, inclusive, me ajudou bastante, ela falava bastante sobre isso. E eu não ligava, porque eu fazia muitos questionamentos. Será que Deus existe? Será que nós somos frutos de uma outra civilização? Será que nós realmente existe a espiritualidade na qual nós reencarnamos? Então eu tive muitas dúvidas, embora eu sendo espírita, chegou um momento que eu tive muitas dúvidas. Mas eu continuei com o projeto, puta sucesso, projeto de hóquei bombando, andando de moto, tava uma delícia, tava muito bom. Até que um dia, no Dia dos Pais de 2020, eu saí para andar de moto. Minha esposa falou: pô, por que você não fica em casa hoje, é Dia dos Pais? Falei: não, amor, hoje é Dia dos Pais, eu vou dar um rolê de moto com a galera, porque eu acho que, pô, é meu dia, então eu vou aproveitar. Ando até uma meio-dia, volto, nisso ela ficou fazendo o almoço, e aí saímos para andar. E quanto mais você anda de moto, quanto melhor você vai ficando, quanto mais tempo você tem, mais ousado você fica e você fica propício a cometer mais erros. Quando você comete um erro no autódromo, num local próprio, é muito fácil você achar uma área de escape. Você cai com a moto, às vezes você derrapa ou você consegue parar. Numa rodovia, que é o que a gente vê muito hoje, praticamente toda semana tem acidente, toda semana você vê motociclistas caindo, se machucando e até mesmo perdendo a vida. Por quê? Primeiro, tá andando no lugar errado, tá correndo demais. Quando você faz uma curva numa estrada, você não sabe o que tem no final dela. A grande verdade é essa. Então, nesse dia especificamente, no dia 20, eu estava descendo a 220 a estrada de Cunha. Quem conhece Cunha, que fica próximo a Pindamonhangaba, Taubaté, eu estava descendo a 220. Eu estava com a Bandit. E descendo no pau, aquela loucura toda, adrenalina 1 milhão. Aí, quando que você começa a fazer a curva? Quando você avista ela de longe. É ali que é o início da sua curva. Eu avistei a curva, estava 220, comecei a reduzir a moto. Reduzi, cheguei a 180 em terceira, motor cheio, eu já me preparei para o pêndulo, pendulei. Quando eu fui entrar na curva, meu pneu de trás, ele pegou naquela faixa dupla, amarela, aquela faixa contínua, e eu perdi a tração traseira, meu pneu derrapou. Nisso a moto, ela perdeu a estabilidade e eu fui obrigado a levantar a moto. Quando eu levantei a moto, eu já estava praticamente no meio da curva. Qual foi a única opção? Buscar uma área de escape, porque eu não ia conseguir terminar a curva. Nisso, estava vindo uma Ranger e eu bati de frente com a Ranger. Só consegui dar uma pisada no freio e virei um pouco a moto, no sentido de eu sacrifiquei a perna. Mas esse negócio que a turma fala, que passa um filme na sua cabeça, que você pensa na sua vida toda, é mentira. Só dá tempo de você falar: puta que eu pariu. Meu Deus, só o que deu tempo. Foi um momento, 2 segundos, o momento em que eu bati,
e eu fiquei o tempo todo acordado, lúcido. Então eu senti a pancada no capô do carro, eu senti que alguma coisa me protegeu na parte de cima. Eu senti isso porque tudo parece que foi em câmera lenta quando eu bati. Pô, se bater a 180 por hora, você nem vê. E pra mim foi tudo muito claro. Teve a batida, eu bati, entrei dentro do motor da Ranger, com a moto, com tudo. Praticamente eu desloquei o motor do cara para fora, arranquei a suspensão do lado direito do cara, simplesmente a roda saiu para fora, de tão agressivo que foi o acidente. Nisso ele brecou, eu fui arremessado, caí deitado assim nessa posição, em cima de um montinho, em cima de um monte de grama, e caí torto, não conseguia respirar, eu comecei a ficar... E aí consegui voltar ao normal, mexi os braços, nossa, graças a Deus tô bem. Aí entra aquele detalhe, né? Graças a Deus estou bem. Aí eu olhei meus braços, tal, tranquilo. Quando eu olhei para minha perna, eu observei que tinha um rasgo no meu macacão e minha coxa estava totalmente aberta, porque houve esmagamento ósseo no meu fêmur. Então, ou seja, a minha coxa, ela abriu, rasgou o macacão, minha perna só não saiu do corpo graças ao macacão, que ajudou a segurar a moto, e graças a Deus também, porque às vezes precisa acontecer alguma coisa ruim com a gente, para que a gente enxergue de formas diferentes. Falando isso hoje porque já passou, mas no momento é bem traumático. Como você está com a adrenalina 1 milhão, porque você acaba de sofrer um acidente, seu pico de adrenalina vai lá em cima, você não sente dor. Aí nisso, calmamente, eu consegui tirar a parte de cima do macacão e chegou uma mulher. Na verdade, quando eu caí no montinho de grama, que eu digo que parece que aquele montinho estava ali para me ajudar, eu já tinha uma pessoa ali rapidamente, foi coisa de 30 segundos, e foi uma pessoa e conversou comigo, falou: fique tranquilo, fique bem, você está bem, não aconteceu nada. E eu, tranquilamente, né, conversando com a pessoa, ela conversando o tempo todo comigo, e nisso chegou os meus amigos de moto, começaram a chegar, a gente estava num grupo razoável, só que o pessoal não pode colocar a mão até que o resgate chegue, né? E aí eu falei pra eles: olha, eu conversei com a moça aqui agora, tal. Aí eles falaram: mas não tem ninguém aí. Você tá sozinho, Wilson? Eu falei: não, gente, eu acabei de conversar com uma moça aqui agora, uma senhora. Ela falou pra mim me acalmar, que a ajuda já estava a caminho, mas todo mundo disse que não tinha ninguém ali. Quer dizer, mais uma vez, fui abençoado, sabe? E eu sinto isso com muito orgulho e hoje com muita fé. E aí, passou 2 minutos, como estourou minha perna toda, deu um cortinho na veia femoral. Então, quando meu coração batia, o sangue espirrava longe. E como eu tava com a adrenalina 1 milhão, eu tentei enfiar a mão dentro da minha perna, porque os ossos estavam todos expostos, estava tudo esmagado, para tentar achar a veia, para tentar pinçar ela, eu não consegui. Nisso, parou uma moça que estava na casa do pai dela, uma enfermeira especializada em traumatologia e socorrismo, foi providencial. Aí essa pessoa parou lá, porque ela escutou a batida da casa dela e falou pro marido: eu preciso ir lá. E foi batata. A mulher chegou, eu estava no chão, esvaindo em sangue. Ela foi lá calmamente, pegou minha veia, colocou dentro da minha perna a mão com o dedo e pinçou minha veia, parou de sangrar. Ela ficou comigo ali 1h18 até o resgate chegar. 1h18. E eu sem sentir dor, minha adrenalina já estava começando a baixar, aí chegou o SAMU para me resgatar. Fui até o hospital de Guaratinguetá, o Frei Galvão, me atenderam muito bem. Quando eu cheguei lá, eu já estava em estado de transe, porque eu tinha perdido muito sangue, então eu já estava meio sem noção das coisas.
E aí, chegando no hospital, a médica conversou com meu irmão, que também é médico, disse que precisava amputar minha perna. E o meu irmão não deixou amputar minha perna. Ele falou, não vai amputar a perna, coloca um fixador externo, que nós vamos transferir ele para um outro hospital de Taubaté, que é o regional. E exatamente foi isso que a médica fez, colocou um fixador. Eu fiquei uma semana na UTI, tomando 4,5 litros de sangue, de tanto sangue que eu perdi, tomando plasma, uma série de coisas. E olhava a minha perna, até então não tinha caído a ficha. Eu achei que eu fosse ficar bom em uma semana. Esse era o meu pensamento. E daí eu vi a gravidade do negócio. Fui transferido para Taubaté, na qual o meu médico, o Dr. Rodrigo Rossi, um excelente ortopedista, que ele é chefe da ortopedia do regional. Ele pegou o meu caso, aceitou o meu caso, eu fui transferido para o regional. Ele simplesmente colocou uma haste intramedular dentro do meu fêmur, porque eu perdi um tanto assim de osso, para vocês terem uma ideia. Meu fêmur, e ficou um pedaço sem osso. Ele botou uma haste por dentro, parafusou, perfeito. Só que aí, além de eu ter o esmagamento do fêmur, eu tive um problema no joelho, eu quebrei a canela, a tíbia e a fíbula, e quebrei o pé em 9 lugares. Para vocês terem uma ideia, uma semana depois no hospital, meu pé parecia que eu estava... Quem já assistiu o Walking Dead vai saber. Meu pé estava apodrecendo, estava caindo aos pedaços, estava preto, depois ele começou a necrosar. Foi uma coisa horrível, foi assim, muito traumático, muito dolorido, doía demais, senti muita dor, acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida. E no hospital, tinha o pai de um paciente que é muito temente a Deus, conversou bastante comigo, me ajudou bastante, me deu uma pessoa que eu nem conhecia, me deu várias palavras amigas, de conforto para mim, vários vídeos, né? Principalmente aquele vídeo, eu creio em ti, eu cuido de ti, né? Independente da religião, não importa, o importante é sempre fazer o bem, sem olhar a quem. E nisso eu passei esse período, fiquei 45 dias no hospital. Eu, particularmente, eu achei que em 6 meses eu ia estar andando. Isso estava na minha cabeça. Comecei a entender e agradecer a Deus todos os dias por eu ter sobrevivido ao acidente, por eu ter conseguido passar por aquilo, mas eu não me aceitava de jeito nenhum. Eu preferia ter morrido. Naquele momento, naquela época, eu desejava ter morrido, porque eu fiquei, de uma certa forma, aleijado. Eu tenho uma limitação, fiquei realmente aleijado, perdi 7 centímetros de altura na perna, eu tenho que usar hoje um calço no tênis, eu não consigo mais andar direito, eu preciso andar com a ajuda de muleta. Já fiz 7 operações, vou fazer mais uma agora, que é para tirar a haste, porque já praticamente calcificou uma boa parte, mas falta um pouco ainda. E eu vou colocar uma haste interna, um fixador interno. Vai melhorar bastante. E nisso eu comecei a não me aceitar, porque eu fiquei 2 anos deitado numa cama. Vocês têm noção o que é você ficar 2 anos numa cama? Começa a te dar escara na bunda, nas costas, você fica estressado, você não acredita em ninguém, você perde totalmente a fé, você trata mal as pessoas que querem te ajudar, você acaba sendo grosso com a sua família, com a minha esposa, que foi a pessoa que esteve do meu lado do começo ao fim, que mais me ajudou, sabe? Meus filhos me ajudaram muito, mas mesmo assim eu não me aceitava. Não me aceitava. Onde já se viu? Eu tô aleijado agora, eu não posso fazer mais nada. Eu não consigo andar descalço, porque a diferença ficou tão grande que eu ando. Eu preciso ter um apoio. Então todos os meus calçados, chinelos, são adaptados hoje. E como que eu fiz essa adaptação? Simplesmente eu fui no Mercadão, comprei um chinelo Havaiana, colei
com cola de sapateiro na sola do meu tênis. Por quê? Porque o tênis que eu fui comprar para esse tipo de limitação, o par custava R$600. Fui lá com R$30, R$60 eu comprei 2 chinelos, emendei um chinelo no outro, deu praticamente a altura que eu precisava. E hoje eu ando de tênis e chinelo com essa... E eu ando normalmente, mas com a ajuda da muleta, porque eu tenho muita dor no joelho. Muita. Chega a ser uma dor absurda. Eu tomo Tramal todos os dias, às vezes eu tenho que tomar morfina, às vezes eu preciso tomar anti-inflamatório, porque meu joelho inflama de uma tal forma que é uma coisa... E eu fiquei 2 anos nessa situação, não me aceitando. Tudo que as pessoas falavam eu rebatia, porque, pô, onde já se viu? Pô, eu tô aleijado, eu não consigo mais fazer nada, comecei a desacreditar de tudo. Foi terrível, foi a pior fase que eu passei na vida. Aí, chegou no final do ano, minha família, minha esposa, meus filhos foram para Ubatuba, porque eu disse para eles, vão se divertir, essa cruz é minha. Se eu estou passando por isso é porque a espiritualidade sabe, eu tenho talvez alguns karmas, eu tenho alguma pendência junto à espiritualidade e essa cruz é minha e eu tenho que passar por isso, mesmo não aceitando. Minha família foi viajar e eu fiquei em casa durante essa semana. Minha esposa deixou a comida tudo pronta, porque eu tenho limitação. Como eu uso muleta, eu não consigo pegar o prato e andar. Então eu dependo da ajuda das pessoas, até hoje. Hoje eu já consigo andar melhor, mas na época não. E aí eu passei o ano novo na igreja. Igreja Batista da Graça, uma coisa assim. E foi uma passagem de ano muito leve, eu me senti muito bem dentro da igreja evangélica. Não que eu seja evangélico, não importa o lugar que você esteja, o mais importante é a sua fé e você se sentir bem aonde você está. E naquele momento eu me senti muito bem, porque até então eu não tinha, depois do acidente, 2 anos, não tinha ido na igreja, não tinha feito uma oração, não tinha feito nada. E aí eu fui lá, decidi, fui com uma amiga, que é praticamente, ela é dona de uma oficina, e o Ivan, que é uma pessoa que é meu mecânico também, me ajudaram, fui com eles até a igreja, passei o ano novo lá, foi maravilhoso, chorei bastante, parece que eu derramei as lágrimas que estava precisando. E quando a gente está debilitado, quando você está nessa situação, você acaba ficando muito sensível. Então eu chorava por qualquer coisa, qualquer coisinha, você acaba... E aí eu cheguei da igreja, fui para casa sozinho e sentei lá na frente, na varanda de casa. Tava sentado na cadeira e eu moro num bairro que é uma praça na frente de casa. Então o meu quintal praticamente é uma praça linda, maravilhosa. E tem uma lixeira lá. E nessa lixeira, nesse dia, muitas pessoas vão lá pegar latinha, plástico, para fazer reciclagem, para ajudar na renda. E nesse dia, 31 exatamente, eu vi uma pessoa lá com um casaco marrom, né, uma calça meio toda suja, rasgada, com um sapato rasgado, furado, você viu os dedos da pessoa para fora. Mas até então, eu fui lá dentro de casa, peguei uma sacolinha, coloquei uns pacotes de macarrão, aquele molhinho pronto, uma latinha de atum, tudo coisa fácil de fazer. Tinha algumas outras coisas, pus na sacola, peguei R$50, que eu só tinha R$50. Eu não tinha mais. E eu fui lá e levei para essa pessoa. E chamei, falei, vem cá, tudo bom? Boa noite. Você está precisando de alguma coisa? Eu trouxe aqui para você, ó, alguma coisa para você fazer para os seus filhos. Não sei se você tem filho ou não. Tem R$50 aqui. Deixa o lixo aí, pega os R$50, vai aproveitar o ano novo com a sua família. E a pessoa de costas não virava para mim. E de repente essa pessoa virou. E era uma mulher linda, angelical, parecia um anjo, que eu tenho certeza que era um anjo.
sabe? Me deu o nome dela, Radasha, e ela falou pra mim assim: eu não preciso de nada, eu só vim aqui pra te ver. E eu não entendi, né? E eu, dentro da minha ignorância, continuei insistindo: não, eu quero que você leve isso aqui para sua família. Mas a pessoa era linda. Eu falei: como é que pode, meu Deus, uma moça tão bonita dessas, numa situação dessas, o que está acontecendo? Eu até perguntei. Ela falou: eu não quero nada de você. Ela falou: eu vim aqui para te ver. E ela falou assim: a partir de hoje, a sua vida vai mudar. Vai mudar. Acredite que sua vida vai mudar. E mudou, gente. Mudou. Ela estendeu a mão, ela colocou a mão no meu coração. E quando ela tirou a mão, eu vi, saiu um negócio preto na mão dela. E ela fez assim pro ar. Aquele negócio preto, eu vi, ele simplesmente se dissipou. E ela falou novamente: não deixe de fazer nada daquilo que você goste. Você tem um objetivo, você tem uma missão. Você não morreu nesse acidente porque não era a sua hora. E você tem uma missão muito bonita. E eu já imaginava dentro de mim qual seria essa missão. E aí ela falou mais algumas palavras pra mim. E aí eu virei de costas pra pegar a sacola que eu tinha acabado deixando no chão. Quando eu virei de volta, não tinha ninguém ali no lixo mais, sabe? E eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Tirou. Eu me tornei uma outra pessoa, eu me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei uma pessoa mais emotiva, mais sensível, mais sentimental. Eu procuro me colocar no lugar das pessoas, entender, fazer o bem sem olhar a quem, sem soberba, sem ser melhor do que ninguém, dentro de toda uma humildade. Voltei novamente. A partir daquele dia, eu voltei novamente a ministrar os treinos de hóquei na minha cidade, no time Happy Rollers Taubaté. No começo, quando eu voltei a dar os treinos, foi um pouco traumático para mim, porque algumas pessoas não acreditavam que eu fosse capaz. E foi falado isso para mim: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Só que naquele momento, para mim, desistir nunca foi uma opção. Não existia a mínima possibilidade de eu não fazer aquilo. Eu ia fazer, eu botei aquilo na cabeça, eu sou capaz. Aí fizemos uma reunião com os pais, porque já existia um outro técnico que estava me cobrindo, um técnico sensacional também, fez um excelente trabalho, me ajudou bastante no momento em que eu estava com dificuldades. Retomei os treinos e eu ouvi de algumas pessoas que como que você vai conseguir treinar hóquei aleijado? É uma palavra que machuca a gente, você entendeu? Só quem vive isso entende o que a gente passa quando você tem uma limitação física, quando você está numa cadeira de roda. E geralmente as pessoas, elas se entregam quando acontece isso. Elas se entregam. Eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, eu tenho mais essa limitação. Independente do problema que você tiver, você sempre vai ser capaz. Se você está de cadeira de roda, você tem os seus braços. Se você está tetraplégico, você tem a sua voz. Nós temos vários exemplos aí de pessoas que são deficientes e participam de das Paralimpíadas, fazem atividades. O psicológico ele é o mais difícil de ser trabalhado, porque a condição física ela não vai mudar tanto. O que muda é o seu psicológico. Todo mundo é capaz. E aí o que aconteceu? Me perguntaram
por várias vezes. Pô, você é aleijado, como é que você vai conseguir? E aí eu, calmamente, eu virei para as pessoas e falei assim, vem cá, vocês conhecem vôlei? Vocês conhecem futebol? Sim, conhecemos. Você já viu alguma vez o Bernardinho ou o Zé Roberto, técnicos da seleção de vôlei, e os que tiveram mais expressão dentro do esporte, que levantaram o voleibol brasileiro? Você já viram alguma vez ele dar um passe, ele pegar uma bola de manchete ou dar uma cortada? Não. Nunca você viu. O Tite, por exemplo, ou qualquer outro treinador de futebol, você já viu ele jogar bola com os atletas no campo? Não. Porque ele passa o conhecimento dele, que está aqui, ó. Está na sua cabeça o conhecimento. Então, você achar que não é capaz é um equívoco muito grande. Você está se sabotando, porque nós temos dentro de nós uma coisa que chama o sabotador. Você precisa fazer aquilo, mas eu tô no celular aqui, então eu fico às vezes 3 horas no celular vendo besteira. E a maioria das pessoas fazem isso. E isso não vai te levar a lugar nenhum. Cara, sai da sua zona de conforto. É difícil. O mais difícil é você sair da sua zona de conforto. No primeiro mês que eu peguei o time das crianças, foi muito tumultuado, sofri muitas críticas, fui muito desacreditado. E aos poucos eu fui mostrando e provando para as pessoas que sim, nós somos capazes. Temos deficiência? Temos, mas somos capazes, cara. Sai da sua cama, sai do sofá, levanta, vai à luta, cara. E mostrar para vocês que quando nós sofremos essas adversidades na vida da gente, não é o fim, é o começo. É o começo de uma nova vida. Para mim foi o começo. Hoje eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa de bem com a vida, amo minha esposa, minha família, que me deu muito apoio. Sou apaixonado pelas minhas crianças de Taubaté. Gosto muito dos pais, porque me dão muita força hoje, me dão muito apoio. Eu não seria nada sem o apoio dos pais, principalmente dos pais e das crianças. Porque quando a criança não te aceita, você não consegue ter resultado. Você tem que ganhar o atleta. Como é que você ganha um atleta? Mostrando para ele o quanto capaz ele é. E para você fazer isso, não é passando a mão na cabeça. É sendo duro com ele, é mostrando, faça o exercício. Não, eu não consigo, tio, consegue. Essa é a minha história, pessoal, sabe? Espero que isso ajude várias pessoas a também levantarem da cama, levante do sofá, saia da sua zona de conforto, saia dela. Vá em busca do seu objetivo, que eu tenho certeza que se você lutar e tiver um pouquinho de vontade, você vai chegar. Como eu consegui superar, eu tenho certeza que vocês também vão conseguir superar.